7h03 e a gente começa essa edição do Bom Dia Produtor, levando você até Brasília para saber o que vai ser destaque na capital federal. Bom dia, Saulo. Bom dia, pessoal. Lembrar para você que na terça-feira, dia 14 de maio, começa a Agro Brasília. Simplesmente é a maior feira de agronegócio do Planalto Central. Em 5 dias de feira, oportunidades, negócios, alta tecnologia, faturamento estimado aí na casa dos 1 bilhão e 200 milhões de reais e o público estimado em 120 mil pessoas. Ainda relativo à Agro Brasília, a Embrapa vai estar presente ao evento e vai discutir planos para plantio de uma soja adaptada ao cerrado. Ótima oportunidade. E na quinta-feira, dia 16, a Agro Brasília vai ser a sede, a casa do movimento Brasil Verde e Amarelo. Produtores rurais vão defender as principais reformas do governo federal, a previdenciária, a tributária e o pacote anticorrupção. De Brasília, Saulo Lopes. E na semana em que a Embrapa Agro Silvopastoril de Sinop, no Mato Grosso, completou 10 anos, a empresa realizou o 9º dia de campo sobre os sistemas integrados de produção agropecuária. Valdir Pacheco acompanhou tudo e traz as informações. Continuar gerando essas tecnologias que são tão importantes. A Embrapa, em parceria com o Senar MT, realiza o 9º dia de campo na vitrine tecnológica e contou com a participação de diferentes regiões de Mato Grosso. Assim como na edição do ano passado, o evento foi realizado em 2 dias com a mesma programação se repetindo. A estratégia visa dividir o público, dando maior conforto ao participante e garantindo a qualidade do evento. Nesse dia de campo sobre sistemas integrados de produção agropecuária, os participantes formados por produtores rurais, acadêmicos e profissionais ligados ao agronegócio estão percorrendo 4 estações temáticas como esta aqui atrás. Logo após, por livre escolha, vão percorrer 4 estações satélites, onde poderão tirar as suas dúvidas. Numa das estações temáticas foi apresentado um sistema automático de pesagem de bovinos em campo com envio remoto de dados. Que o animal passa de forma natural ao pasto, sem intervenção humana. Então ela vai instalada no pasto que o animal tem, bem no acesso que o animal tem do pasto para a praça de alimentação. E não só no pasto, como em base de confinamento também. Então é uma balança que vai pesar animal por animal, vai coletar o dado dele individualizado, vai captar essa pesagem dele e vai digitalizar isso, passando para a nuvem, e aí o pecuarista conseguindo acessar isso no tablet, no celular dele, em computador, em qualquer lugar que ele esteja. Consórcios Forrageiros de Safrinha para Integração Lavoura e Pecuária, ILP, foi apresentado numa das estações satélites por 2 pesquisadores da UFMT, campus universitário de Sinop. No caso, realmente, a soja é o nosso carro-chefe, né? É aquela cultura que traz mais retorno para o produtor. Então, sempre a ideia é focar na cultura da soja. Essas forrageiras vão entrar normalmente, caso não seja feito o cultivo do milho na safrinha, então seja, após a colheita da soja, a gente entra com essas plantas, com esses consórcios, só que após, chegando lá naquele período de setembro, a gente tira os animais no finalzinho de agosto, para que venha uma nova rebrota dessa forragem e tenhamos palhada pensando na produtividade da soja. Esse experimento em si da Embrapa, a vitrine aqui com os consórcios, além de ter uma forragem para o animal após a soja de maior valor nutritivo, nós estamos buscando associar isso a um sistema radicular agressivo, onde a gente tem esse benefício da descompactação do solo, ou seja, da reestruturação do solo. Com esse aumento de poros, que seria essa reestruturação, nós teríamos uma quantidade de água armazenada e disponível para a planta após a soja ou para a soja maior, que seria um ganho em absorção de água, retenção e menor perda de água por erosão. A realização de um dia de campo como esse que acontece na vitrine tecnológica da Embrapa só é possível através de parcerias. Essa parceria nossa entre o Senar, né, que faz parte do Sistema FAMATO, e a Embrapa, nós temos 7 anos já de parceria, além de capacitar os produtores, os estudantes, né, universitários. Nós também temos as capacitações para os nossos instrutores e técnicos de campo para que possam pegar esse conhecimento que a Embrapa passa para eles, que é essas capacitação continuadas, né, e levem para os produtores rurais que eles trabalham dia a dia. Na verdade, elas são fundamentais, né? A gente só consegue andar, só conseguiu consolidar tudo isso com essa participação, né, do setor privado, né? Então,
A rede LPF é uma parceira importante que nos apoia não só na divulgação, mas também na geração de dados. E essa parceria com o Sistema Famato Senar aqui do Mato Grosso, essa é fundamental, essa é a nossa grande âncora para as ações de divulgação, para as ações dos dias de campo. Já estamos indo para o 7º ano junto, né? E sempre numa crescente, onde a gente faz esse evento aqui em 2 dias, um evento grande que recebe muitas pessoas, e também fazemos mais 6 eventos regionalizados, né? Em fazendas, com uma temática um pouco diferente, com uma abordagem um pouco diferente, sempre tratando o caso do produtor e o arranjo local que foi dado para aquela fazenda. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Mas vai ser aberta amanhã à tarde nos arredores da capital federal, a Agro Brasília, maior feira agropecuária do Centro-Oeste. O repórter Saulo Lopes visitou o local e mostra o que vai acontecer, o que será realizado durante esses 4 dias de feira. Tem máquina grande, imponente e cara, R$2 milhões. Mas a Agro Brasília vai dar oportunidades para qualquer tamanho de bolso. Os quase 500 expositores vão oferecer boas oportunidades para lançar as sementes e colher lucros. Acredito que o volume vai continuar. Uma questão que talvez, assim, que é um fator que aconteceu nos últimos dias, quer dizer, nós tivemos uma baixa assim, no preço de soja, que é uma commodity importante aqui para o produtor da região, né? Mas a gente tem visto assim, uma valorização cambial, a gente está com uma perspectiva de uma safrinha muito boa, né? Dá para dizer que o clima da safrinha foi um clima perfeito, assim, acho que nunca teve um clima tão maravilhoso quanto o que a gente está tendo agora. Então, acho que o produtor vai ter um recurso, vai ter uma procura. Eu acho que, como nós vimos aqui dentro do nosso modelo de negócio, tem uma depreciação que o produtor tem que comprar equipamento. Se ele não estiver renovando o seu parque, ele vai ficar defasado. Então essa é uma necessidade do produtor e eu acho que não vai deixar de fazer negócio. A Agro Brasília já se firmou no cenário nacional como uma das 5 mais importantes do país. Em 5 dias, de terça-feira, dia 14 ao dia 18, sábado, questões importantes aqui serão discutidas com relação às políticas para o agronegócio e também científicas para o plantio no homem do campo. A expectativa de público aqui, 120 mil pessoas e faturamento, mais de R$1 bilhão. O parque está com mais expositores ainda esse ano, né? E teremos inúmeras tecnologias, inúmeros lançamentos, tanto de máquinas, variedades. A própria Embrapa estará lançando algumas variedades no seu stand, assim como para a agricultura familiar também, a Emater, como o presidente já disse, com 11 rotas tecnológicas, e também a feira inova esse ano com um projeto de sustentabilidade, né? Talvez seja a primeira feira que está com um projeto, o primeiro evento agropecuário que está realmente com um projeto de sustentabilidade, pensando no meio ambiente. Então, teremos algumas ações já esse ano, como a compensação de emissão de CO2, pegando algumas propriedades com nascentes degradadas aqui na região, no Planalto Central, principalmente no Distrito Federal, e plantando mudas para compensar isso, né? Ações de acessibilidade, educação socioambiental, uma série de ações que a Agro Brasília, com esse projeto, com a empresa parceira, estaremos realizando esse ano e ao longo dos próximos anos. Na quinta-feira, a Agro Brasília abre espaço para a política, a discussão de leis, implementos e também linhas de crédito para o agronegócio. De Brasília, Saulo Lopes. Nós já mostramos aqui no programa os prejuízos que o alto volume de chuva causou no interior do Rio Grande do Sul, com perdas importantes nas propriedades rurais, em especial nas lavouras que estavam descobertas ou tinham acabado de ser semeadas. Agora você vai acompanhar com a gente o trabalho de pesquisa que ajuda e tem ajudado a minimizar esses prejuízos e que podem ser adotados também pelo produtor rural. A reportagem é de Annelise Nicolodi. A região noroeste do Rio Grande do Sul registrou no início do mês 150 milímetros de chuva em menos de 4 horas. O alto volume de chuva em pouco tempo lavou as lavouras e varreu da superfície a matéria orgânica rica em nutrientes. Muitos produtores já tinham iniciado o plantio das coberturas de solo, como aveia e nabo. O pesquisador da CCGL e professor da Universidade de Cruz Alta, Jackson Fiorin, mostrou exemplos onde os prejuízos com a chuvarada foram menores ou praticamente nulos,
como no caso dessa lavoura que recebeu o nabo forrageiro logo após a retirada da soja. Esse nabo forrageiro hoje, 8 de maio, ele tem 45 dias de desenvolvimento e já conta com uma proteção do solo, uma proteção dessa lavoura o suficiente para não ter danos causados pela essa chuva intensa que ocorreu aí nessa semana. Estudos feitos dentro da área experimental dessa cooperativa em Cruz Alta também mostram que o consórcio com outras culturas podem ajudar a minimizar os prejuízos no solo. Nessas parcelas são analisadas perdas de solo e água pela erosão em diferentes culturas. Existem alternativas para evitar isso. Hoje nós temos numa situação aqui presente de lavoura, em que o nabo foi semeado após a soja e que já dá uma condição de proteção adequada. Então o importante é, tão logo tirar uma cultura, tem que estar plantando outra. E ainda há alternativas de você trabalhar com a sobressemeadura, ou seja, antes de colher a soja, que é a principal cultura de verão, você realizar a semeadura das sementes de espécies, antes da soja efetivamente maturar. Então, lança a semente, a soja entra em maturação, a folha da soja cai e já cria um ambiente para a germinação dessas espécies. Então, quando você colher a soja, já vai ter uma cultura implantada. Então, esse sistema, tão logo colhe uma cultura, já tem outra em desenvolvimento, que realmente garante uma qualidade de um sistema de produção de menor risco a ocorrer erosão. Então, o momento após soja é um período muito crítico, que deve ter dado uma atenção especial. Então, o produtor que for trabalhar, por exemplo, com trigo no inverno, tão logo colhe a soja, pode trabalhar com o nabo, que inclusive vai potencializar benefícios para a cultura do trigo. Agora, se eu não quero trabalhar com o trigo no inverno, quero trabalhar somente com uma cultura de cobertura ou alguma outra espécie, existe pós-soja outras alternativas que são até mais eficientes do próprio nabo forrageiro, que é o capim-sudão. O capim-sudão, nesse período aí de aproximadamente 45, 50 dias até o momento, ele já tem um desenvolvimento muito melhor, uma proteção muito maior em relação à proteção do solo e evitar problemas de erosão nesse período, E com certeza, tanto o nabo, que nós estamos presenciando nessa lavoura, como o capim-sudão, que existem em situações a níveis experimentais em algumas lavouras aí na região, mostram ainda um potencial até vir o período do inverno, a implantação da cultura de inverno, de mais 30, 40 dias. Então é tranquilo nós ter aí de 60, 70 até 90 dias de um espaço que pode ser utilizado com essas espécies. Independente do que venha a ser trabalhado no inverno, você manter o solo coberto com espécies em desenvolvimento desse período. Lógico que existem outras espécies, tem várias outras espécies, o próprio milheto, o sorgo forrageiro, como o capim-sudão, são gramíneas de verão muito agressivas que trabalham com o sistema radicular, melhorando a estrutura do solo e dando uma condição de melhor infiltração de água. Não somente a cobertura na superfície, mas trabalhar com raízes é muito importante para melhorar essa condição da qualidade física e de infiltração de água no solo. Lógico que existem outras espécies que podem ser trabalhadas, que a pesquisa vem apontando também como alternativas dentro dos diferentes sistemas de produção. Entretanto, o produtor tem que realmente pensar que esse investimento em uma cultura de proteção no solo, embora que seja um período relativamente curto, 60, 70, 90 dias, é importante, porque é um período muito crítico e que todos os anos tem condições de chuvas intensas gerando problemas de erosão. Então, a situação triste que a gente vivencia aí, em grande parte das lavouras da região, de solo descoberto pós-soja e de condição de solo compactado. Então, já em 2005, 2006, visitamos 320 propriedades em diferentes regiões do estado e a gente já detectava problemas sérios de compactação de solo. Esses problemas de compactação só vêm aumentando. Recentemente, um trabalho desenvolvido aqui pela Universidade de Cruz Alta, numa dissertação de mestrado de um colega que trabalha numa cooperativa, então de uma cooperativa aqui próximo da região, ele diagnosticou em 51 lavouras de associados, mostrando que na camada superficial, 0 a 7 centímetros, nós temos pouco mais de 70% dessas propriedades com problema de compactação. E se considerar a camada um pouco mais profunda, onde que o adensamento do solo é maior,
passa um pouco de 90% das propriedades tem problemas de adensamento de solo em condições de ser considerado compactado e com restrição de infiltração de água. Então realmente precisa ser repensado o manejo. Esse investimento de uma cultura de proteção de solo, de melhoradora de solo, na pós-soja, é um investimento que realmente dá retorno, porque o potencial produtivo de uma lavoura é totalmente prejudicado numa condição de chuvas intensas quando o solo é desprotegido. Outra dica do professor é o cuidado com as estradas de acesso às lavouras. Existem algumas estratégias de manejo, de administrar também as águas das estradas dentro da propriedade. Existem algumas propriedades que já administram de forma eficiente, ou seja, ao longo da estrada, eventualmente nós tirando a água da estrada para dentro da lavoura, para não deixar criar um volume de enxurrada nas estradas e aí causar erosão nas estradas, e que realmente quando essas águas das estradas têm acesso à lavoura em grande volume da enxurrada, aí sim o estrago é maior. Então administrar, eventualmente fazendo desvios de água e logicamente o mais importante de todo o processo, tanto a nível, principalmente a nível de dentro da lavoura, é tentar infiltrar a água aonde que ela cai. Então a gente só vai conseguir com isto através de uma boa cobertura e de uma boa estruturação de solo, uma boa porosidade. Não adianta nós querer construir barreiras para segurar, atacar a água em certas situações dentro da lavoura ou nas estradas. Nós temos que facilitar uma melhor qualidade de solo para garantir a infiltração da água onde ela cai, porque no momento que você deixa ela se acumular e tornar um volume de enxurrada, o problema vai estar instalado tanto dentro da lavoura quanto a nível de estradas, que é um problema muito sério, inclusive dentro aí dos municípios, a questão das prefeituras, que muitas vezes arcam com todo o custo da manutenção das estradas. E realmente, as dificuldades hoje do setor público em manter as estradas conservadas gera que em situações do interior, que muitas vezes os produtores, pela demora dessa manutenção, acabam tendo estradas de péssima qualidade pelo próprio mau manejo que existe em toda a situação das lavouras. O conceito de plantio direto na palha precisa ser revisitado por alguns produtores. Com certeza, já existem vários trabalhos de pesquisas, tanto a nível da Universidade de Cruz Alta quanto a nível da CCGL, que mostram que tem condições de fazer um plantio direto de melhor qualidade. A gente tem exemplos de propriedades aqui na região que fazem um bom manejo e que certamente tem mínimos problemas de erosão nesses eventos que ocorreram esta semana, em função de ter uma qualidade de solo, uma proteção de solo que garante essa condição de proteção ao sistema plantio direto.